E aí, pessoal, vamos analisar esporte comigo? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a luta do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, que vem chegando na sua derradeira fase, na última rodada que vai acontecer no domingo, né? A gente tem 5 times na luta contra o rebaixamento, talvez uma das maiores disputas nesses últimos anos, né? A gente que já teve disputas muito ferozes, né, no futebol brasileiro para não ser rebaixado, e a gente tem ali alguns clubes gigantescos lutando para não cair, outros clubes que fizeram boas gestões nos últimos anos e por um acaso estão ali nessa luta também forte. Então, assim, vamos tentar analisar um pouco essa parte de baixo da tabela, nessa última rodada no domingo aí, e vamos tentar falar um pouco do que a gente acha que pode acontecer, analisar o que pode... o drama dessa última rodada mesmo. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês pelo carinho, pelo compartilhamento, pelas curtidas, por tudo que vocês vêm fazendo por mim, pelo meu canal nesses últimos meses aí de início, né? Sou muito grato a vocês pelo crescimento do meu canal, pelo crescimento da minha outra conta lá na outra rede social, onde você vê alguns cortes, algumas coisas do tipo. E assim, quero pedir para vocês continuarem fazendo isso, continuarem compartilhando, continuarem comentando, interagindo comigo, que só fortalece o meu canal, tá? E vamos começar o vídeo após a vinheta. Então, o vídeo de hoje é sobre a luta contra o rebaixamento no Brasileirão 2025. A gente vai falar sobre a luta do rebaixamento, até porque o campeonato está praticamente decidido, né, em outras partes. A gente já sabe quem é o grande campeão, que é o Flamengo, né, já se decidiu. A parte de cima está muito engessada até para essa última rodada. Assim, a gente pode ver algumas trocas em relação ao Mirassol ser terceiro colocado, por exemplo. Também pode ter algumas trocas ali em relação à fase de pré-Libertadores, fase de grupo de Libertadores, mas eu acho que não vai ser nada muito absurdo, né, em relação à estrutura atual que a gente vê nessa 37ª rodada. Mas o que pega muito, e que acho que o Brasil inteiro vai estar de olho, a maioria do Brasil vai estar de olho, é essa luta do rebaixamento, contra o rebaixamento, que em muito tempo é uma das mais ferozes que a gente tem na última rodada. A gente já teve, nos últimos anos, a gente teve algumas situações até parecidas, onde tinha 3 times lutando por 2 vagas, mas essa é uma situação bem específica, onde tem 5 clubes, né, na luta contra o rebaixamento. A gente tem 5 clubes na luta contra o rebaixamento, e 2 desses clubes são gigantescos, né, que podem acabar caindo junto. A gente já tem decidido o Sport rebaixado e o Juventude também como rebaixado. Então a gente vai falar um pouco sobre essa luta, né, desse final, que talvez é o que atrai a maior atenção dos brasileiros. O Internacional, né, a gente tem que falar aqui, eu fiz um vídeo sobre o Inter há mais ou menos um mês ou algumas semanas, um mês, né, melhor dizendo, onde eu falava sobre a situação do Inter, que o Inter ele perigava muito para cair de divisão e foi se concretizando conforme o tempo foi passando, conforme esse um mês foi passando. O Inter é um clube muito fragilizado nesse momento, é um clube que desfarelou, completamente desfarelou. É talvez um dos riscos de rebaixamentos mais bizarros que a gente pode ver nos últimos anos, porque era um clube até que vinha lutando por Libertadores, é um clube que foi líder do seu grupo na Libertadores. Ano passado passou meio da temporada invicto com o Roger Machado, chegou nessa temporada sendo campeão gaúcho, chegou nessa temporada na estreia do Campeonato Brasileiro jogando bom futebol contra o Flamengo, fez um jogo forte contra o Flamengo. Muitas das pessoas colocaram o Inter como favorito brasileiro depois daquela primeira rodada até. E assim, você vê que durante a temporada o time desmoronou de uma forma absurda, sabe? Acabou perdendo, claro que perdeu alguns jogadores no meio do caminho, mas o time perde a Copa do Brasil pro Fluminense, não consegue passar do Fluminense, né? Perde pro Flamengo a Libertadores, e depois desse confronto contra o Flamengo especificamente, onde tem ali uma semana que o Inter perde 3 vezes pro Flamengo, o Inter se desfarela. Ele perde, ele perde total o sentido da temporada, não consegue mais ganhar jogos realmente. Conforme vai passando o tempo, o time vai despencando na tabela, chegando nessa penúltima rodada, estando a 2 pontos de sair da zona de rebaixamento. E assim, a gente vê os últimos jogos do Inter, eu confesso que eu não via um clube grande passar por tanto perrengue assim,
faltando algumas rodadas finais. Assim, eu sei que muitos times grandes nos últimos anos caíram para a segunda divisão, mas eu não lembro. Talvez a gente pode falar do Botafogo, né, que foi rebaixado em último lugar, né? Em último lugar, o penúltimo lugar, há pouco tempo atrás. Assim, o Botafogo sofreu bastante com aquele rebaixamento ali. Mas assim, é muito. Talvez o Vasco também, a gente pode colocar nessa balança aí, porque foram times que sofreram goleadas nas últimas rodadas e tal. O Inter sofre muito nessas últimas rodadas, tomou um 5-0, 5-1 do Vasco há 2 semanas atrás, há uma semana atrás. Perde pro São Paulo, que tomou de 6-0 do Fluminense há uma semana. Então, assim, é um time muito frágil, emocionalmente falando. É um time que parece estar rachado o elenco. E é o que tem a situação talvez mais complicada dos 5 ali. Porque o Inter precisa de duas combinações ali. Ele precisa que o Vitória não vença o jogo dele, né? Que seria importante. O Vitória não vencendo o jogo dele. Ele precisa vencer o jogo dele, o que talvez nesse caso aí seja o mais difícil de acontecer nessa última rodada. E ele precisa que algum dos três ali, ou até dos dois, acho que melhor seria os dois ali entre Fortaleza e Ceará, perca seu jogo também. Ou então não ganhe pontos. Se o Inter vencer o jogo dele contra o Bragantino e o Fortaleza ou o Ceará não vencerem seus jogos, tipo, empatarem ou perderem, o Inter e o Vitória também, né, juntando com toda essa questão, o Vitória também perca o jogo dele, ou não consiga vencer, o Inter consegue salvar. Assim, não chega a ser tão impossível, porque os jogos, a conjuntura da rodada, ela é até meio que favorável para o Inter, porque o Inter joga em casa contra o Bragantino, claro, lutando por uma vaga em Libertadores, isso é importante. O Bragantino parece ser um time meio traiçoeiro nessa temporada, às vezes joga bem, muito bem, como jogou a última rodada contra o Vitória, mas joga também muito mal em outros momentos. Mas assim, não é uma combinação tão difícil de acontecer, se a gente for parar a pensar. O problema é o próprio Inter, realmente. Até porque a conjuntura da rodada, o Ceará pega o Palmeiras em casa, o vice-campeão, e o Fortaleza joga com o Botafogo no Engenhão, no Newton Santos, né, no caso. Então, assim, são jogos difíceis para os times de Fortaleza ali, do Ceará e de Fortaleza. E o Vitória pega o São Paulo no Barradão, assim também. Então, assim, não é um jogo fácil para o Vitória sair com uma vitória, com um triunfo no caso. Então, assim, é até possível acontecer, até possível o Inter salvar, só que o Inter precisa se mobilizar muito, porque é um time, é um elenco que, cara, é emocionalmente muito frágil. Muito frágil. Eu nunca. Poucas vezes eu vi no futebol um elenco tão enfraquecido emocionalmente. É um elenco que a qualquer momento, se tiver uma coisa fora do padrão que aconteça, esse time cai lá, chora, fica triste, não consegue, perde a autoestima na partida. É um jogo que eu lembro, que eu acho que é até um exemplo banal sobre isso, foi o jogo Inter e Santos, que aconteceu há 3 semanas atrás. Numa segunda-feira eu parei para ver, o Inter dominou o primeiro tempo contra o Santos, dominou de uma forma muito forte até, com bola na trave, o Borré perdendo o gol, só que parece que no segundo tempo o time entra totalmente cabisbaixo, por não ter feito os gols, por não ter aproveitado, ele entra totalmente cabisbaixo, estava com 1-0 no placar, era um resultado que hoje poderia estar fazendo uma diferença enorme para o Inter, poderia estar fora da zona de rebaixamento e estaria fora da zona de rebaixamento com esse resultado, tendo só dependendo de si, porém toma um empate e o Santos naquela partida, no primeiro tempo não jogou nada, e teve momentos que parecia um time de pelado, o Santos, assim, perdido em campo. O Santos conseguiu se reencontrar e conseguiu um empate que, assim, se tornou importantíssimo na luta contra o rebaixamento, né? O Santos, a gente até tem que falar aí, o Santos foi um dos times que talvez enfrentou essa expectativa do rebaixamento de uma forma mais séria possível do que os outros, assim, se a gente for parar para pensar, do que o próprio Internacional, né? Então, hoje o Inter é o que talvez tenha uma das piores situações. Só não falo que é tão pior assim, porque o Vitória aparece ali logo depois. O Vitória eu vou ser sincero aqui, eu acho muito difícil a situação do Vitória. Acho muito difícil. Assim, a maior chance do Vitória realmente de se salvar, talvez, era essa vitória contra o Bragantino em Bragança Paulista, tá?
Eu não sei o quanto esse Vitória talvez consiga, depois de tomar um 4-0 do Bragantino, vencer o São Paulo, por exemplo, no Barradão. Claro que pode acontecer, porque pode ser um São Paulo um pouco desmobilizado, conseguiu um 3-0 contra o Inter, né? Ali mostrou é, uma recuperação forte depois do 6-0, e pode ser que, como é uma última rodada, os jogadores já pensando em férias, precisando até de férias, porque o calendário é muito forte no futebol brasileiro, eles pensem talvez em tipo, não sei, não estejam tão motivados assim. E o Vitória consiga o triunfo, que seria maravilhoso, porque é o único resultado que interessa o Vitória, é quase a mesma situação até que o Inter, né? Que só precisa da vitória, só pode a vitória. Empate, derrota, o empate seria desastroso. O empate por Vitória, dependendo dos resultados de Fortaleza e Ceará, dependendo se eles forem derrotados, ele até empata em número de pontos com os dois. Porém, o problema para o Vitória é o critério de desempate. O Vitória ficaria com 10 vitórias, enquanto os outros dois teriam 11, então assim, não passaria de nenhuma forma. Então por isso que o triunfo para o time do Barradão é o mais importante nesse momento. E assim, eu acho difícil, não é impossível, tá? Mas eu acho difícil. E a gente entra no mesmo aspecto do Internacional, no caso, né? E a situação do Vitória, ela é até parecida com a situação do Inter, sabe? Porque só depende de si, não, dependem de outros resultados, né? Só que assim, são resultados que são até possíveis de acontecer, tá? Como eu tô falando, porque a rodada é um pouco difícil pro pessoal ali de baixo, porém, eles próprios talvez não se ajudem. Às vezes vai acontecer o resultado, tipo, os times da frente eles vão perder os seus jogos, o Santos pode perder o jogo pro Cruzeiro, o Fortaleza pode perder o jogo pro Botafogo, o Ceará pode perder seu jogo pro Palmeiras. Dá tudo ali na conjuntura para os dois saírem, pro Inter e Vitória saírem da zona, mas é muito possível que os dois não consigam, que os dois empatem seus jogos, que os dois percam seus jogos, e aí não conseguiriam sair da zona de abaixamento. Eles têm muito esse poder, os dois nessa temporada se mostraram muito assim. O Vitória, tem que ser dito que ele melhorou um pouco, né? Depois daquela derrota cachapante no início do segundo turno para o Flamengo de 8-0, ele melhorou, ele guerreou mais, mas é muito pouco o time do Vitória, né? Para o Campeonato Brasileiro, dependendo do elenco que você tenha. Então esse que é um problema para o Vitória. Aí a gente chega, né, em Fortaleza e Ceará, que tem a mesma pontuação nesse momento. Os dois cearenses, né, ali, os dois do estado do Ceará, são os times que têm a mesma pontuação nesse momento e assim são os que talvez eles podem até morrer juntos, tá? Como eu falei, o problema para os dois é a rodada em si. A tabela ela não foi muito feliz. O brasileiro ele é cruel realmente, mas assim a gente tem que aqui fazer um adendo para o Fortaleza principalmente, que é um time que melhorou muito com a chegada de Martim Palermo. Muito, é muito interessante ver a sequência do Fortaleza, as vitórias do Fortaleza. O Fortaleza precisava fazer praticamente um campeonato perfeito desde a chegada do Martim e vem fazendo um campeonato praticamente perfeito. Você vê que tem vitórias contra Flamengo, né? Tem vitórias contra Corinthians, tem vitórias contra Atlético Mineiro, tem alguns triunfos muito interessantes por parte do Fortaleza nesses 2 meses aí, 2 meses e meio que o Martim Palermo é treinador. E assim, cara, essa arrancada, se o Fortaleza ficar na primeira divisão para a próxima temporada, tem que ser lembrada com muito carinho pelo torcedor tricolor, porque, cara, por muitas vezes se parecia que o Fortaleza iria cair e, tipo assim, não teria mais jeito. A gente colocava talvez o Fortaleza até mais perto do rebaixamento que o Juventude em alguns momentos, por exemplo. Porque a gente via Sport e Fortaleza ali entre último e penúltimo, né? E a gente fala, eu até coloquei assim, Fortaleza, pra mim, Fortaleza não mostrava reação, Fortaleza tomava goleada, não mostrava nenhuma reação que teria assim uma sobrevida e conseguiu ter essa sobrevida, consegue chegar na última rodada lutando para não cair e melhor ainda, dependendo só de si. Porém, é o que eu falo. A gente tem que deixar bem claro que a tabela ela não é favorável para os times do Ceará, porque o Ceará ele pega o Palmeiras, que é vice-campeão, a gente sabe, mesmo com o Palmeiras, o campeonato já decidido, o Palmeiras não querendo mais nada ali, talvez até entre com o time reserva, tá? Se a gente for para pensar, talvez o Abel descanse seus jogadores, a maioria jogou a temporada inteira, ele dê até férias já
os jogadores para eles descansarem, seria uma boa para o Ceará, mas a gente sabe que o time reserva do Palmeiras também tem essa possibilidade de vencer o jogo, e é isso, né? A gente sabe como é que é o Palmeiras, a mentalidade do Palmeiras, que para eles qualquer jogo é sério. Então, assim, não sei o que esperar dessa partida, né? Quanto pro Ceará, no caso. E o Fortaleza é um jogo chato contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Como eu tô falando, talvez também tenha um time mesclado do Botafogo, porque é um time que jogou muitos jogos. A gente está falando de dois times aqui, Palmeiras e Botafogo, jogaram o Mundial de Clubes, enquanto alguns times estavam descansando, né, fazendo uma intertemporada no meio de junho, julho ali. Os dois estavam em pleno vapor, jogando Mundial nos Estados Unidos. Então, assim, tem muito jogo durante a temporada. O Botafogo ainda mais, porque ano passado ganhou Libertadores, jogou Intercontinental, foi até ali quase no Natal jogando. Então, e aí já entra perto já ali no início de janeiro jogando estadual. Pode ser muito que tenha um descanso dos jogadores, mas é um time chato mesmo assim, mesmo sendo reserva, mesmo sendo misto. E é um jogo no Rio de Janeiro, sabe? O Fortaleza, ele até tem algumas vitórias contra times do Rio, no Rio, nos últimos anos, mas é um jogo complicadíssimo. Assim, mas o que pode acontecer para Fortaleza e Ceará que possa ser um alento é o Internacional e o Vitória não vencerem. Por exemplo, principalmente para o Ceará, tá? Se o Inter vencer e o Vitória não vencer, o Ceará, o Fortaleza acolchoa o Ceará, né? A queda do Ceará vai ser de uma posição só, no caso. O Fortaleza, que é o time que está ali na beira do precipício, ele está respirando ali por aparelhos, ele tá com a sobrevida, está respirando por aparelhos, mas ainda precisa de cuidados. O Fortaleza, porque ele é o primeiro alvo. Se alguém vencer ali, se tipo assim, o Vitória perde e o Inter vence, o Fortaleza entra. Se o Vitória ganha, o Inter perde, o Fortaleza entra. Então, assim, pro Fortaleza a situação é um pouco mais tensa. Pro Ceará, ele tem essa questão, mesmo se perder o seu jogo pro Palmeiras, pode ser que o Fortaleza, entre aspas, evite, se a gente for para pensar, evite esse rebaixamento pro Ceará, né? Que seria talvez um dos momentos mais históricos da rivalidade, né? Mas assim, também tem essa questão que os dois podem cair abraçados, se Vitória e Inter vencerem seus jogos e os dois não vencerem os jogos dele, pode ser que morram abraçados também, né? E assim, para ter uma combinação de resultado em que todos os times do Nordeste fiquem na primeira divisão, o que é muito difícil, o Vitória teria que vencer sua partida, o Santos perder seu jogo, enquanto os outros também teriam que ganhar as suas partidas. Então, assim, isso é muito mais difícil de acontecer, tá? Se a gente for para pensar, Fortaleza, Ceará e Vitória teriam que vencer as suas partidas para os três do Nordeste ficarem na primeira divisão, enquanto rebaixaria Santos e Internacional, o Santos perdendo o jogo dele, tem que colocar isso, não pode empatar, teria que perder, e o Inter também perdendo ou empatando, aí rebaixaria Santos e Internacional para a segunda divisão, mas assim, é muito difícil acontecer essa combinação de resultados, né? Teria que ter 3 resultados a favor do Nordeste contra 2 a favor do resto do Brasil. E aí a gente entra no Santos, né? Que talvez entre nessa última rodada com a situação mais tranquila. O Santos, que a gente pode falar aqui, que assim, eu fiz um vídeo sobre o Santos, falando um pouco sobre ele, e foi o que talvez entre todos ali, é o que entendeu o recado do rebaixamento. Não digo que melhorou o futebol desde o vídeo que eu fiz, mas conseguiu algumas vitórias importantíssimas, mesmo com sofrimento, mesmo ali sofrendo, conseguiu pontos importantíssimos, né? Aqui eu consigo lembrar de 10 pontos que são cruciais, assim, se a gente for para pensar, porque ganhou o Palmeiras no Clássico, ganha o Sport, né, que todo mundo, entre aspas, nesse momento precisa vencer o Sport, quem jogar contra o Sport, e vence o jogo contra o Juventude também, rebaixando o Juventude nessa semana agora que passou, e tem um empate contra o Internacional no Beira-Rio, que era um confronto diretaço, evitou que o Inter ganhasse, e assim, como eu falei atrás no vídeo, esse 3 pontos pro Inter tá fazendo muita falta para ele agora. E esse 1 ponto pro Santos nesse momento, que conseguiu lá no Beira-Rio, tá ajudando muito o Santos a respirar,
E assim, é o mais difícil. Claro que não é impossível. Como eu falei aqui, a combinação precisa 3 times vencer. Se 3 times atrás do Santos vencer e o Santos perde o jogo dele, o Santos ele entra na zona. Porém, é muito difícil de acontecer um rebaixamento do Santos, até porque o Santos ele pode até não ser rebaixado por um empate, por exemplo. E o Cruzeiro, que vai jogar contra o Santos na última rodada, eu acredito muito, eu tenho as minhas convicções que deve entrar com time reserva, tá? Eu acho que deve entrar com time reserva porque o Cruzeiro na semana que vem, na quarta-feira que vem, ele tem um jogo muito pesado pela Copa do Brasil contra o Corinthians no primeiro jogo da semifinal. E assim, pode ser que o Leonardo Jardim queira que todo mundo esteja descansado para essa grande semifinal, todo mundo esteja mobilizado e aí ele usa o time reserva, como o calendário é muito apertado do futebol brasileiro e o Cruzeiro, para ter noção, está jogando, né? Jogou na quinta-feira contra o Botafogo, jogou às 7h30 na quinta-feira contra o Botafogo. Então, assim, é muito pouco espaço de tempo, né, entre um jogo e outro. Então pode ser sim que ele entre com reserva. E o Santos, que está embalado, conseguiu uma grande vitória contra o Juventude, com o show do Neymar, pode ser que dê esse alento para a torcida dentro da Vila Belmiro, a torcida que sofreu tanto durante o ano, pensando em voltar para a segunda divisão, mas a gente também não pode aqui falar que está perto de se manter, porque a gente sabe como o Santos é, só depois do apito final, com o empate, com a vitória, só depois disso que aí, ó, o Santista pode respirar em paz e talvez ter um final de ano tranquilo. Mas aí, o que você acha dessa luta contra o rebaixamento? Quem você acha que vai cair? Dê seus palpites, converse com os amigos, compartilhe o vídeo também, que me ajuda muito a crescer o canal. Assim, eu tenho algumas opiniões de quem eu acho que vai cair, mas eu não vou falar aqui agora não. Vou esperar o campeonato acabar, vou esperar a terça-feira que vem para postar o vídeo sobre o Campeonato Brasileiro chegar, e aí eu falo o que eu achava, eu tento falar o que eu achei desse Campeonato Brasileiro aí com os rebaixados que talvez vão cair aí no domingo, tá? E aí eu queria agradecer bastante vocês que ficaram até aqui e até já.